Você cuida bem dos seus animais, faz todo o manejo que acha necessário, dá ração, vermífugos, vacinas, e chega no final do mês você não consegue ver lucro na sua criação. Se você sente que está trabalhando demais, investindo nos seus animais e não consegue retorno, fica aqui porque esse vídeo é para você. Eu vou te mostrar 3 erros invisíveis que podem estar sugando o seu lucro da criação. E o pior, talvez você nem saiba que está cometendo esses erros. Se você chegou agora, esse aqui é o Minuto da Ovelha. Eu sou a Carla, sou criadora de ovelhas, sou zootecnista veterinária. E aqui nesse canal eu ensino você a se tornar uma referência na criação de ovinos, melhorando a saúde, o desempenho de seus animais para que eles se tornem um negócio lucrativo. Então, se você quer fazer parte dessa mudança e quer isso para o seu rebanho também, aproveita, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e ativa o sininho para você sempre receber notificações dos vídeos nossos que vão vir por aqui. E bora para o conteúdo de hoje se você quer melhorar o lucro na criação de seus ovinos. A verdade é que a maior parte do prejuízo ele não vem da morte dos animais que você vê. Isso é visível, você consegue ver esse problema. Mas ele vem de o que está escondido, daquilo que você não consegue enxergar, que são os erros que acontecem na criação, que impedem que seus animais sejam produtivos, que respondam ao tratamento que você está dando, que te deem lucro na criação. São pequenos erros, pequenos detalhes que passam desapercebidos muitas vezes, mas que vêm acontecendo todos os dias, um dia somando após o outro. E se isso está acontecendo, isso pode estar roubando o seu lucro na criação. Então fica aqui que eu vou te mostrar 3 erros que podem estar na sua rotina de trabalho e podem estar acontecendo com você. Erro número 1 é o ganho de peso abaixo do ideal. Às vezes você olha para o cordeiro, você vê que ele está ganhando peso, que ele está engordando, que ele está bonitinho, que a coisa vai indo, mas você não calcula isso, você não sabe realmente quanto que é isso. Você não tem uma métrica do que acontece dentro da sua propriedade. Você não sabe se ele está ganhando 50 gramas, 100 gramas, 150, 200, 250, você não tem essa mensuração. Sabe o que significa isso? Você às vezes desmama um cordeiro, ele perde peso depois do desmame, ele volta a engordar, ele perde de novo, ele passa por um efeito sanfona, e um cordeiro que poderia estar pronto ali com 4, 5, 6 meses, às vezes leva um ano inteiro para chegar no peso. E qual que é o problema disso? Cordeiro que passa mais tempo na propriedade, sem necessidade, é prejuízo. Ah, mas eu vou vender ele pelo mesmo preço. Provavelmente vá, mas você vai gastar mais alimentação com ele nesse período, ele está ocupando o lugar de outro animal que poderia estar no lugar dele, ele vai tomar mais vermífugo do que um que sairia antes, ele pode tomar mais vacinas do que um que sairia antes, tem mais chances dele morrer do que se ele tivesse sido vendido antes. Fora a mão de obra que você vai ter com esses animais. Às vezes tem um grande volume de animais dentro de uma propriedade que você não precisaria ter se você tivesse feito um planejamento, acompanhasse o que está acontecendo com seus animais, fizesse essa mensuração de peso para ver se está indo tudo bem ou se você precisa corrigir sua rota. Quem mede consegue ajustar, quem não mede fica no escuro. Você nunca sabe o que está acontecendo no seu rebanho. Às vezes esse é um gargalo que está ali impedindo você de ter retorno porque você fica gastando muito tempo com esse animal, passa por um efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, tem muitas perdas no meio do caminho até esse lote ficar pronto, porque você simplesmente não faz uma mensuração, não vê o que está acontecendo dentro do seu rebanho para poder definir aonde que você vai ajustar e ter uma melhora no desempenho da sua criação. Segundo erro, falta de controle reprodutivo. Vamos lá, você tem 50 ovelhas na sua criação, você sabe quanto que cada uma delas já pariu, quantas vezes, quanto que elas já produziram, cada uma delas já produziu, como que é a produção delas dentro da sua criação, quantas emprenharam, quantas deram partos duplos, quantas são boas mães? Se a sua resposta for não sei ou não tenho certeza, você está perdendo dinheiro. E a sua criação está sem direção. Tem ovelha que fica na propriedade só ocupando espaço. Já acompanhei vários casos onde eu fui avaliar os animais e tinha animais que estavam lá, boca cheia já, ovelhas maduras, mais velhas, e essas ovelhas nunca tinham criado. Não tinha nem um sinalzinho de que teve alguma vez produção de leite no ubre delas. São animais que passaram anos na propriedade se alimentando, tomando vermífugo, comendo sal mineral, levando uma vacina, ocupando espaço dentro de um barracão, comendo do seu pasto, sem dar retorno nenhum. Quando a gente faz um acompanhamento, tem esses números, esses dados sobre os nossos animais, a gente sabe quais são as ovelhas mais produtivas, quais são as ovelhas que emprenham com mais facilidade, quais são as ovelhas que são boas mães, quantos cordeiros elas deixam na vida delas para a gente. E tudo isso são dados que a gente vai utilizar para melhorar o nosso rebanho. Eu não vou ficar segurando uma ovelha que não dá cria, que tem dificuldade para emprenhar.
Eu quero aquela ovelha que responda para mim com produção. Afinal, eu alimento ela, eu dou vermífugo para ela, eu cuido dela e ela tem que me produzir um cordeiro de qualidade. E não é simplesmente parir um cordeiro, ela tem que produzir e cuidar desse cordeiro, desmamar um cordeiro bom. Quando a gente conhece realmente nosso rebanho, a gente dá um salto gigantesco ano após ano, fazendo uma seleção bem feita em cima do que a gente conhece. Agora, se você não tem esses dados, a chance de você melhorar o seu rebanho de um ano para o outro é mínima. Muitas vezes acontece o inverso. Ao invés de você melhorar, você vai piorando a qualidade dos seus animais. Porque não existe uma seleção. Porque você não conhece seus animais. Você não sabe quanto eles são produtivos ou não e não consegue fazer um direcionamento na sua produção para melhorar essa situação. A ovelha que só ocupa espaço não pode ficar na criação. Então você precisa conhecer seus animais, saber como é que está a situação reprodutiva de cada um deles, quanto que ela é eficiente na sua criação, para você poder definir quem fica, quem sai. O lucro na ovinocultura começa na barriga da ovelha, é o produto que você quer dela. E matriz improdutiva dentro de um rebanho é custo disfarçado. Terceiro erro é uma nutrição cara, mas pouco eficiente. Mas eu gasto com ração, eu compro uma ração boa, que é cara, que forneço para os meus animais, mas ela está sendo bem aproveitada? Se os seus animais não tiverem com a saúde equilibrada, eles não vão aproveitar, por melhor que seja a alimentação, por melhor que seja a ração, por mais cara que ela seja. E problemas de saúde inclui verminose, inclui doenças que podem estar passando desapercebidas, inclui desequilíbrio nutricional, porque uma nutrição bem feita não é feita só com ração, são todos os alimentos, tudo que envolve fornecimento de nutrientes para o animal, e envolve também o bem-estar animal. E quando a gente fala em bem-estar animal, a gente está pensando na questão da imunidade. Um animal que não tem bem-estar dentro de uma propriedade, ele tem alto estresse. Estresse é uma condição que a gente passa também, os animais também passam, que leva à produção de um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio, ele é inversamente proporcional à imunidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu aumento o hormônio, eu tenho essa produção de hormônio, a imunidade cai. Então, se eu tenho um animal estressado, que não é bem manejado, que está num ambiente sujo, que está num ambiente apertado, que tem que ficar disputando comida, que sofre um manejo onde ele fica apavorado com quem está lidando com ele, tudo isso leva a estresse. Subindo o estresse, sobe o cortisol. Subiu o cortisol, cai a imunidade. Qual é o problema disso? Cai a imunidade, ele está mais fraco, mais propenso a pegar as doenças e mais sensível, inclusive, à verminose. Às vezes o animal ele tem uma quantidade grande, vamos dizer assim, uma quantidade relativamente grande de vermes dentro dele, sugando seu sangue, como o Hemoncus contortus faz, e ele consegue se defender. Consegue se defender porque as células de defesa dele estão trabalhando, conseguem impedir que alguns vermes fiquem ali grudados, conseguem eliminar alguns vermes, conseguem impedir a atividade desse verme. Existem mecanismos dentro da imunidade que agem de várias formas, diminuindo esses sinais clínicos produzidos pelo verme, ou seja, ele não vai sentir tanto a verminose. O verme está ali, mas ele consegue ir convivendo numa condição onde ele se mantém bem de saúde, mas o verme não vai crescer a ponto de fazer mal para ele. Se ele passa por estresse e aumenta o cortisol, a imunidade dele cai. Então o exército dele que estava lutando contra esse verme diminuiu, e aí o exército de vermes é maior. Então esses vermes conseguem causar mais danos ao animal. Então o animal que vai ficar doente, vai sentir essa verminose, vai ficar doente com isso, vai apresentar os sinais clínicos. É aquele animal que vai apresentar papeira, que vai apresentar anemia, que vai ficar mais fraco. E aí, conforme esses sinais vêm aumentando, ele vai ficando cada vez mais fraco para se defender. Então, o animal que passa por um estresse, que tem uma dessas condições, que podem ser evitadas dentro do ambiente, que levem ele a um mal-estar, que levem ele ao estresse, que não propiciam bem-estar ao animal, pode fazer com que esse animal sinta muito mais esses sinais da verminose. E numa situação dessa, você pode fornecer a melhor ração que for, você não vai conseguir resultado com seus animais. Além da situação do estresse, tem outras coisas que envolvem o problema da nutrição. Pode comprar a melhor ração que for, mas se você não fornecer de forma certa para quem precisa, você não vai ter resultado. Existem diferentes categorias de animais dentro de cada criação. Todas as criações vão passar por isso. Você tem os reprodutores, tem as ovelhas vazias, tem as ovelhas prenhas, tem as borregas em crescimento, tem os cordeiros em engorda, tem os cordeiros que estão sendo amamentados. Cada categoria dessas tem uma necessidade diferente. Então, quando você trata todo mundo por igual, você está dando mais para quem não precisa e dando menos para quem precisa. O que acontece? Aqueles que não precisam estão consumindo seu dinheiro sem necessidade. E aqueles que precisam crescer
não vão se desenvolver, vão ficar fracos, vão começar a adoecer. E aí isso vira um ciclo vicioso. Você começa a dar vermífugo, começa a dar medicamentos, começa a dar suplementos, começa a tentar melhorar de uma forma errada, que não vai resolver o problema deles, porque você simplesmente considerou todo mundo igual, no mesmo nível, o mesmo tipo de alimentação. Você não está levando em conta a necessidade de cada um. Então, precisa sim alimentar de acordo com cada categoria. E uma outra atenção com relação à nutrição, é uma categoria que tem uma alta exigência e é muito comum isso aí passar meio batido. São as ovelhas prenhas. Ovelha prenha, ela tem dois problemas. Ela precisa comer por ela e pelo cordeiro, porque o cordeiro está se desenvolvendo, está se formando dentro dela, só que ela tem menos espaço dentro dela do que ela teria se estivesse vazia, porque o cordeiro está ocupando espaço dentro da barriga dela. Ele está empurrando o rumen dela, empurrando ali o espaço que ela teria para encher de comida. Então ela tem menos apetite, ela tem menos espaço para receber comida, mas ela precisa de mais comida. Por isso ela precisa de uma comida de mais qualidade, onde em menos comida ela vai ter mais qualidade, ela consegue aproveitar melhor esses nutrientes. Então a nutrição não é simplesmente sobre dar muita comida, mas é sobre dar certo a comida. Dica bônus agora, para quem não consegue ter lucro na criação de ovinos. Um lote desorganizado na engorda pode ser um fator que está te prejudicando e você não consegue ter lucro com seus ovinos. É um erro sutil, mas que custa caro. Sabe o que é isso? Misturar cordeiros grandes com cordeiros pequenos. Quando você vai fazer a engorda de animais, você tem que dividir por tamanho esses animais. Você não pode colocar animais grandes com animais pequenos. Sabe por quê? Porque existe competição entre os animais. Eles vão, assim que você colocar a comida no coxo, eles vão correndo ali para o coxo e vão competir por aquela comida. Eles vão empurrar um ao outro. E os maiores, mais fortes, sempre vão ganhar a disputa. Eles sempre vão comer mais e deixar os menores para trás. E cada vez que eles vão ganhando mais peso, que eles estão fazendo isso, eles estão se desenvolvendo mais, estão ficando maiores e os menores estão ficando menores. Cada vez mais você vai aumentando essa diferença e vai deixando essa competição mais injusta. Isso leva os menores a enfraquecerem, a serem animais que não chegam mais no coxo, que vão ficar mais susceptíveis à verminose, que vão apresentar mais problemas sanitários, outros tipos de doenças que podem acontecer. Então, esse tipo de problema você consegue eliminar separando por tamanho. Animais maiores com maiores, animais menores com menores. E é uma avaliação que a gente vai fazendo constantemente, porque às vezes algum animal de um lote maior passa por uma doença, algum tratamento, e ele perdeu um pouco o pico de peso, você tem que tirar ele daquele lote e passar para o outro lote, porque ele não vai conseguir acompanhar mais. E aí ele vai ser um dos menores, que vai sempre sofrer com a competição dos maiores dentro do coxo. Se você não faz isso, qual que é o resultado? Um desnível de tamanho que só cresce. E isso piora a média de ganho do seu lote. Criação estratégica começa com organização. Às vezes você está dando o seu melhor, mas não consegue resultado, não consegue lucro na criação. E isso não é culpa sua. É que sempre se te ensinaram a olhar para o lugar errado. O resultado, ele não é sobre o vermífugo que você vai fazer, sobre a ração que você vai dar, sobre a raça que você vai usar. O resultado, ele vem através do manejo que você vai fazer, da rotina que você faz dentro da sua criação e do controle sanitário que você faz dos seus animais. Porque o lucro na criação de ovinos, ele não está no esforço nessas escolhas, ele está na estratégia. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like aqui para mim, comenta o que você mais gostou e compartilha com um amigo criador. Aproveita e já se inscreve no canal, que daí você sempre vai ser avisado dos vídeos novos que eu vou postando por aqui. Então lembre-se disso, força, foco, fé. Até a próxima e bora criar com estratégia.